traição, arrependimento, destino. Ao longo da história, poucos nomes carregam um peso tão controverso quanto Judas Iscariotes. Para muitos, ele é o maior traidor da humanidade, o homem que entregou Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Mas será que sua história é tão simples quanto parece? Seria Judas apenas um vilão impiedoso movido pela ganância ou um instrumento dentro de um plano divino maior? Teria ele agido por escolha própria ou estava predestinado a esse papel? Essas perguntas ecoam há mais de 2000 anos, gerando reflexões profundas e dividindo opiniões entre teólogos, historiadores e fiéis. Hoje, no O Livro do Aprendiz, vamos viajar no tempo para explorar os registros históricos, as interpretações bíblicas e até mesmo as teorias menos convencionais sobre Judas Iscariotes. Prepare-se para uma jornada repleta de mistério, dilemas morais e questionamentos que desafiam nossa compreensão sobre traição e redenção. Afinal, será que Judas foi um traidor ou apenas um peão em um jogo muito maior? Para compreendermos a trajetória de Judas Iscariotes, precisamos olhar além da traição que o tornou uma das figuras mais infames da história. Quem era, afinal, o homem por trás do nome? Nos Evangelhos, Judas é apresentado como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo em sua missão. No entanto, um detalhe o diferenciava dos demais: seu sobrenome, Iscariotes. Esse termo pode ter diversas origens, mas uma das interpretações mais aceitas sugere que ele vinha de Queriote, uma cidade da Judéia. Se for verdade, isso faria de Judas o único discípulo que não era galileu, um forasteiro entre os seguidores mais próximos de Cristo. Além disso, algumas fontes indicam que Judas era o tesoureiro do grupo, encarregado de administrar as doações que sustentavam a missão dos apóstolos. Mas essa posição de confiança também levantou suspeitas ao longo da história. Teria ele se tornado obcecado pelo dinheiro? Ou sua suposta ganância era apenas parte de um plano muito maior, do qual nem ele próprio compreendia completamente? Judas era apenas um homem ambicioso, ou um personagem crucial dentro de um desígnio divino? A resposta para essa questão pode estar oculta entre as linhas das Escrituras. Entre todas as passagens bíblicas, poucas carregam tanto peso quanto a traição de Judas Iscariotes. Seu nome se tornou sinônimo de deslealdade, e sua ação desencadeou os eventos que levaram à crucificação de Jesus. Mas o que realmente motivou Judas a entregar seu mestre? Segundo os evangelhos, Judas negociou com os líderes religiosos de Jerusalém e entregou Jesus por 30 moedas de prata, um valor que, na época, equivalia ao preço de um escravo. Um preço irrisório para um ato que mudaria o curso da história. Mas teria sido apenas por dinheiro? Algumas teorias apontam para a ganância, sugerindo que Judas, como tesoureiro dos apóstolos, já demonstrava sinais de corrupção. Outros acreditam que ele teria se desiludido com Jesus, esperando o Messias guerreiro que lideraria uma revolta contra o domínio romano, algo que nunca aconteceu. Mas há uma teoria ainda mais profunda e intrigante. E se Judas não tivesse escolha? Se sua traição fosse, na verdade, parte de um plano divino maior? Se Jesus precisava ser entregue para cumprir as profecias, Judas poderia ter sido apenas uma peça nesse jogo inevitável do destino. Terá sido Judas um traidor frio e calculista? Um discípulo frustrado? Ou o instrumento necessário para a redenção da humanidade? A resposta pode estar nos desdobramentos dessa traição e no arrependimento que viria a seguir. A traição já estava feita. Jesus havia sido preso e caminhava para o julgamento que selaria seu destino. Mas enquanto os eventos seguiam seu curso, Judas Iscariotes enfrentava uma batalha interna ainda mais devastadora: o peso da culpa. Tomado pelo remorso, Judas tentou desesperadamente corrigir seu erro. Ele correu até os sacerdotes e devolveu as 30 moedas de prata, proclamando:
pequei, traindo sangue inocente. Mas sua confissão foi recebida com frieza. Os líderes religiosos simplesmente ignoraram sua angústia e recusaram o dinheiro. Sem saída e consumido pelo desespero, Judas encontrou um fim trágico. Mas aqui, os relatos divergem. No Evangelho de Mateus, Judas, incapaz de suportar a culpa, se enforca, encerrando sua história de maneira abrupta e sombria. Já o livro de Atos dos Apóstolos apresenta um destino diferente. Ele teria caído e seu corpo se rompido, em uma morte brutal e misteriosa. Duas versões, uma única certeza. A traição de Judas não ficou impune, não pelas mãos dos homens, mas pelo peso de sua própria consciência. Seria Judas um arrependido sem chance de redenção? Ou seu destino estava selado desde o início? Sua morte foi o castigo final, ou um último ato de desespero em busca de perdão? E agora chegamos à grande questão. Judas Iscariotes foi apenas um traidor ou um instrumento indispensável no plano divino? Se Jesus já sabia que seria traído e se sua morte era necessária para a redenção da humanidade, então Judas realmente teve escolha? Ou seu papel foi previamente escrito nas páginas da história sagrada? Muitos estudiosos argumentam que, sem Judas, não haveria crucificação, e sem crucificação, não haveria ressurreição. Se isso for verdade, então Judas foi apenas um peão do destino, um personagem essencial para que a profecia se cumprisse. Mas essa visão levanta um dilema profundo. Isso o absolve de culpa? Se ele apenas desempenhou um papel inevitável, deveria ser lembrado como o maior vilão do cristianismo, ou como alguém que, mesmo sem querer, ajudou a concretizar o maior evento da fé cristã? Vilão ou peça-chave? Traidor ou instrumento da vontade divina? O julgamento sobre Judas Iscariotes permanece aberto, e talvez nunca tenha uma resposta definitiva. A história de Judas Iscariotes continua sendo um dos maiores mistérios do Novo Testamento. Ele escolheu trair Jesus por vontade própria, ou seu destino já estava selado desde o início? Seria ele um vilão absoluto ou apenas uma peça essencial no grande plano divino? E mais uma pergunta ecoa ao longo dos séculos. Será que existe redenção para aquele que foi marcado como o maior traidor da história? Agora, queremos saber a sua opinião. O que você acha sobre Judas Iscariotes? Ele foi um traidor imperdoável ou um instrumento do destino? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas e reflexões intrigantes. Ative o sininho para não perder os próximos episódios de O Livro do Aprendiz. Até a próxima!